Bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Dá o recado, Maria. Hoje nós temos uma convidada muito especial. É a professora doutora Vera, que é pioneira. Foi a primeira pessoa a olhar para a estomoterapia, a ter um cuidado, né, com colostomia. E vocês vão conhecer essa história, né, Carol? Ah, é uma história muito maravilhosa, gente. Eu sou suspeita porque sou estomaterapeuta, eu amo estomias, eu amo estomaterapia e eu sei toda a história da professora Vera. Tem toda a história da estomaterapia. Vamos saber, então, se ela sabe hoje. E é uma história inspiradora, mas hoje não sou eu que vou contar, quem vai contar é a própria professora. Mas antes dela começar, queria dar um recadinho. Vocês estão vendo que a gente está de cenário novo. E esse cenário é graças aos nossos apoiadores e os nossos patrocinadores. Então, obrigada a vocês. No final, a Maria vai falar com todo mundo. Então, hoje, inaugurando o nosso cenário novo, a gente está com a professora Vera Lúcia. Ela vai falar sobre vai falar sobre a história. Então, professora, bem-vinda. É um prazer gigantesco, acho que não cabe dentro desse estúdio a sua presença. Vou querer que você se apresente e que conte a história da estomaterapia, a sua história, porque a sua história é também a história da estomaterapia. E assim, muito obrigada por dar esse privilégio da gente ter essa conversa e de trazer para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Porque a gente tem bastante especialista, mas a gente tem a enfermagem toda, a gente tem estudante que acompanha, e a gente tem o público em geral. E hoje a gente quer que as pessoas entendam o que é estomaterapia, e não tinha ninguém melhor do que a mãe da estomaterapia para falar sobre isso. Então, bem-vinda. Que bom. Boa noite. Obrigada, Maria. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu estou, assim, bastante honrada de estar aqui, porque eu amo falar da estomaterapia. A história da estomaterapia se confunde com a minha. Eu, quando dou as aulas inaugurais, às vezes, de alguns cursos de especialização, eu digo, olha, é bom que vocês estão vendo aqui a história viva, né? Porque depois que eu me for, vai ficar nos livros, né? Professor, sabe que o seu título do episódio ia ser a história, vai ser, né? A história viva, e a senhora acabou de falar. Olha aí, a história viva tá aqui com a gente. Que bom, ainda bem que Deus me deu até agora saúde para eu poder fazer isso. Vai dar né? muita. Então eu vou me apresentar assim como Vera. Então sou Vera, eu sou mãe, sou esposa do Cláudio, sou mãe de 3 filhos, Leonardo, Augusto, Felipe Daniel e Bruno Henrique. Só menino? Só menino. A gente vinha conversando, Carol e eu, sobre isso. Quase montei um time de futebol. Esse universo, que legal. Tenho 4 netos, né? Só menino também? Não, aí os netos, a minha primogênita, minha fofa, todos são meus fofos, né? Então eu tenho 4 netos, 2 filhos do meu filho mais velho, casado com a Juliana, a Gabriela e o Pedro, Gabriela e o Pedrinho, a Gabi e o Pedrinho. Depois tenho uma netinha bom, a Gabriela tem 15, o Pedro tem 12, depois tem uma neta, a Gigi, a Giovana, que é filha do Felipe com a Renata, e finalmente o Claudinho, de 3 anos, que tem o nome do avô, que Cláudio, legal. E é filho do Bruno com a Vanessa. Então, moram todos fora de São Paulo. Não acredito. Então, sexta-feira à tarde, por exemplo, é um dia que de vez em quando eu vou pro interior, né? Lá para visitá-los, eles moram no Vale do Paraíba, e enfim, então são preciosos, né? São preciosos na minha vida. Acabaram tendo, eu vou falar um pouquinho quando eu falar da história de estomaterapia, claro que isso também impacta um pouco na família, porque com certeza a gente tem que sair para fazer curso, etc. Enfim, mas nada que realmente são a minha continuidade, a minha transcendência. Então, a minha não, a nossa, né? Meu marido e eu. Então, é assim, a nossa transcendência. Eu sempre digo que filho é continuidade. E neto é transcendência. Então, é assim, uma coisa... É muito bom ser mãe, muito bom ser avó. Olha, minha mãe fala isso. Deve ser, que delícia. Então, assim, eu me formei,
Eu me graduei na própria escola de enfermagem da USP, onde hoje eu trabalho. Eu me graduei, eu fiz graduação em enfermagem lá, eu acho que a Carol nem tinha nascido, talvez Maria sim, mas a Carol acho que nem tinha nascido. Eu me formei em 1900 e eu entrei na faculdade em 1973, me formei em 77. Eu ainda não. Me formei em 77, então fazem mais de 50 anos, né? Depois eu trabalhei 4 anos no Hospital Sírio-Libanês, 2 anos na UTI, porque eu me formei, fiz habilitação em UTI, e 2 anos na unidade semi-intensiva, que eu saí da UTI para montar a unidade de cuidados semi-intensivos do Hospital Sírio-Libanês. Só tinha aquele prédio mais velho, não tinha aquele mundo, monstruosidade que tem hoje em dia. Depois fiquei 1 ano e meio parada, trabalhei 4 anos lá. Fiquei 1 ano e meio parada em termos, eu dei um curso, uma disciplina de UTI para a PUC de Sorocaba, mas é em São Paulo, fazendo estágio e tal em São Paulo. E depois eu acabei fazendo lá uma entrevista, a minha intenção era ir para a faculdade. Eu sempre pensei na área acadêmica, educação, pesquisa, então acabei entrando em 1983. Este ano eu completei 42 anos de 42 anos de universidade. Lá eu fiz a minha carreira e eu realmente tenho que agradecer muito à Universidade de São Paulo, a universidade que é a melhor da América Latina, melhor do Brasil, melhor da América Latina, nos últimos rankings aí. Eu tenho muito orgulho da universidade, mas foi uma universidade que me deu muitas oportunidades. Então, eu tenho muito a agradecer à USP, porque as oportunidades que eu tive, não só na minha carreira acadêmica, né? Lá eu fiz toda a minha carreira acadêmica, hoje em dia eu sou professora titular da escola de enfermagem, mas me deu essa oportunidade, inclusive, de sair para fazer o curso de especialização. E aí eu vou contar um pouquinho desse curso, porque ele é um pouco anedótico, não no sentido de piada, mas no sentido que o pessoal usa, que é o sentido realmente histórico da coisa. E assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Certamente. Então deixa eu contar do começo. Eu entrei na faculdade. Eu queria que antes de contar a sua história, contasse assim também como que surgiu a estomaterapia, porque a história na minha vida, da sua vida, mas como ela surgiu? Porque ela surgiu começou com a Norma Guill. E a história dela é muito bonita. Eu tava vendo um artigo um tempo atrás, então eu sou péssima de guardar os nomes, tá? Me desculpe. eu li um artigo, eu sei que ele acho que era de um enfermeiro, acho que americano, não sei, então conta toda a história dela. É uma história de superação e força, é uma história linda. Então, assim, ela não era enfermeira, e aí ela criou tudo isso que veio. Então, se a senhora puder contar só Não, claro que eu posso. Eu ia colocar Norma Guill em algum momento da história, claro, né? Mas porque a estomaterapia não existe sem ela. Então, é isso que eu queria dizer. Se não fosse ela, lógico, talvez teria, talvez não teria, mas alguém... Seria a doutora Vera. Pela história dela, talvez só seria ela mesma. Deixa eu fazer uma pergunta, que vocês estão falando de estomaterapia. O que é estomaterapia, para quem não sabe? Né? Esse nome grandão, o que significa? Tem a ver com a história. Então, se você me fizesse essa pergunta, eu já falaria sobre a história da estomaterapia. A história mundial da estomaterapia. Então, eu vou te responder a pergunta falando exatamente da história mundial. Norma Guill é, de fato, a mãe da estomaterapia mundial, né? Se diz que ela é a mãe, e o Dr. Rupert Turnbull, coloproctologista da Cleveland Clinic, é o pai, né? E por que houve esse encontro entre os dois? A Norma Guill, ela tinha cuidado, na verdade, tem uma história familiar de doença inflamatória intestinal. A avó dela, né? Exatamente. A avó dela chegou a fazer uma colostomia, provavelmente porque não se detectou uma retocolite. Ela acabou desenvolvendo um câncer, ela acabou fazendo uma colostomia definitiva, e a Norma Guill acabou cuidando dela, sem ser enfermeira e tal, foi cuidadora da avó. Alguns anos depois, ela acabou necessitando a cirurgia, ela tinha uma retocolite também, e ela acabou fazendo naquela época nós não tínhamos
a bolsa ileal como opção cirúrgica para tratamento da retocolite. Sim. Então ela acabou fazendo uma ileostomia definitiva, né? E nesse tempo, quer dizer, o fato dela ter participado do cuidado da avó e depois fazendo uma ileostomia ela própria, né, confeccionando, e o médico dela foi o mesmo, foi o Dr. Rupert Turnbull, ele acabou convidando a Norma Gill, depois de reabilitada, etc. Ele acabou, exatamente, ele acabou convidando a Norma Gill para fazer o treinamento dos seus pacientes na Cleveland Clinic. E ela, uma pessoa visionária e tudo, ela começou a montar grupos de ensino, então ela começou a formar como se fossem pequenas associações dentro das unidades, dentro da Cleveland Clinic. E isso meio que se disseminou, e talvez isso tenha sido a origem da primeira associação de pessoas, das pessoas com estomias, dos usuários, né? Isso certamente foi aí o início, esses pequenos grupos de autoajuda, esses grupos que funcionavam meio... cuidadores que iam... Pacientes na própria enfermaria faziam reuniões e aí se trocavam as demandas, as necessidades. Então, como se fossem grupos de autoajuda dentro das próprias unidades. Que existe hoje, né? Exato. Então, no final das contas, esse provavelmente foram as sementes das associações de estomizados, tanto que a primeira associação foi americana, foi norte-americana, que na verdade já envolvia, os Estados Unidos e Canadá sempre trabalharam muito juntos, né? Não com essa relação que a gente tem ouvido aí de relação como se fosse de colônia, digamos assim, né? De posse, como a gente tem ouvido, mas enfim, vamos entrar em questão política. Mas enfim, os Estados Unidos e Canadá sempre trabalharam muito juntos na área da saúde, etc. Então, a primeira associação de estomizados foi a Associação Americana de pessoas com estomias, de ostomizados, né? De pessoas com estomias, de estomizados. Só que isso aconteceu muito antes, inclusive das primeiras organizações de pessoas, de profissionais de estomaterapia. Então, o que aconteceu? Primeiro se formaram esses grupos, depois o próprio Rupert Turnbull convidou a Norma Gill, que já fazia esses grupos, para fazer educação, capacitação, e aí capacitação no começo misturavam-se pessoas com estomias com familiares e com profissionais de saúde, então todo mundo que quisesse, médicos, enfermeiros, nutricionistas, quem quisesse ficar nesses grupos participava. Se tem vamos dizer, uma data histórica de que em 1961 foi o primeiro curso, digamos assim, um pouco mais formal, mas dentro da própria Cleveland Clinic e tal. E a partir daí, vamos dizer assim, essa forma de ensino, etc., de educação, começou a se espalhar por outras instituições. Os médicos, as instituições procuravam ela para isso, né? Exato. Depois começaram a procurá-la mesmo como se ela realmente... Por isso que se diz que ela realmente foi a primeira estomaterapeuta. Porque aí ela começou a se disseminar esse tipo de educação, de cursos de pequena duração, que eram cursos para todo mundo. Aqui no Brasil nós tivemos um primeiro curso em 1979, se eu não me engano, 1979, durante um congresso de coloproctologia. Ela esteve no Rio Grande do Sul. Ela esteve lá pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e fez um curso lá de algumas, talvez tenha durado uma semana durante o congresso, e formou, vamos dizer assim, os primeiros profissionais estomaterapeutas, vamos colocar bem entre aspas, né? Então, eram assistentes sociais, eram psicólogos, eram médicos, eram enfermeiros, uma porção de profissionais. Legal. Eu até cheguei a conhecer uma assistente social, que depois foi trabalhar, acho que para o Amazonas, se eu não me engano, enfim, ela foi lá para o norte, Nordeste, e ela
tinha feito o curso com a Norma Guil. Então, em 1979, havia alguns enfermeiros também. Essa parte eu não conhecia da história. Em 79. Chegou bem depois. Não, aqui, em 79. Né? E, na verdade, antes da primeira estomaterapeuta brasileira, que não fui eu, né? Não fui eu. Eu não fui a primeira estomaterapeuta brasileira. A primeira estomaterapeuta brasileira se formou em Houston, nos Estados Unidos, a Gelsimari Zerbeto, que era uma enfermeira que trabalhou na Johnson & Johnson muito tempo. Inclusive, ela fez o curso de estomaterapia em Houston, ainda como sendo uma manager dentro da Johnson & Johnson. Depois é que ela foi para a Convatec. Que ela trouxe as feridas para o Brasil. Então. Não. Essa daí, em termos, né? Em termos. Então, é assim, a Gelsi, como ela trabalhava em empresa... Então, assim, deixa eu voltar um pouquinho para a Norma Guil e depois eu volto aqui para o Brasil. Na verdade, a Gelsi nem foi a primeira que fez, a Gelsi já fez o curso formal em 1980. Antes disso, havia esses cursos de pequena duração. Sim. Tanto que, por exemplo, nós tivemos 2 médicos cariocas, coloproctologistas ou gastroenterologistas, que fizeram o curso nos Estados Unidos com a Norma Guil, mas curso curto. Só que os 2 eram iliostomizados. Então eles fizeram mais para autocuidado, né? Autocuidado e cuidado nos seus consultórios. Porque essa parte eu nunca vi, assim, na história contando que algum brasileiro antes, né, da senhora... Só que fez aquele curso de curta duração, que você podia dizer que qualquer profissional fazia. Qualquer profissional fazia. E acho que assim, o mérito que no final das contas eu acabo tendo, né, e não fazendo nada sozinha, é por ter trazido o curso no final das contas, mas nós vamos chegar lá, não vamos antecipar. A história viva é isso, aproveita enquanto eu lembro. Aproveita enquanto eu lembro. Mas isso aqui vai ficar gravado, muitos vão ter a responsabilidade de ver. Aí em 1980 a Gelsi já fez o curso, porque aí em 1980 tem algumas coisas que acontecem paralelamente. Sim. Em 1980, o que aconteceu? Os Estados Unidos viviam um movimento de ter uma redução de pessoas com estomias, porque, óbvio, estomaterapia, terapia de estomas, concordam? Uhum. Então ela começou com o tratamento de pessoas com estomias, por isso que ela tem esse nome, né? Estomaterapia, tá certo? Então é coerente a gente entender que ela começou com assistência às pessoas com estomias. Só que em 1980, já nos Estados Unidos, existia um desenvolvimento na área da coloproctologia que já houve a redução do número de pessoas que ganhavam estomas, de pessoas estomizadas no final das contas. Este movimento, a gente sabe, nós pensamos, país capitalista, esse movimento, porque a gente já tinha organização, inclusive a gente já tinha uma organização lá de profissionais em estomaterapia. A gente já tinha, em 78, a organização do Conselho Mundial de Estomaterapeutas. Então, esses movimentos foram crescendo da década de 50 até a década de 70, 80. Então, você já tinha um grande número de estomaterapeutas, já existia, inclusive, outros países com sociedades de profissionais, etc., né? Países como África do Sul, como França, como Reino Unido, a gente já tinha movimentos de organização da estomaterapia em outros países, inclusive. Tanto que em 78 eles vão se reunir, eu não tenho certeza se foi na Suíça, não tenho certeza se foi na Suíça ou na Suécia, eles vão se reunir num primeiro congresso de estomaterapia, com algumas organizações de estomaterapeutas que já existiam, aí pipocando no mundo, mas poucas, e acabaram organizando, ou fundando o Conselho Mundial de Estomaterapeutas, World Council of Interostomal Therapists. Então, este WCT, que é como a gente conhece, ele foi fundado em 78. Né? Mas em 78 ele tinha outro nome, né? Não, WCT não.
O que tinha outro nome é a Sociedade Americana. A Sociedade Americana de Estomaterapia, que era de profissionais, não era dos usuários, né? Os usuários já existiam, já existiam lá no final da década de 50 e 60. Sempre foi assim esse movimento. A sociedade, eu não sei se foi em 75, eu não vou te saber precisar a data, mas os Estados Unidos já formaram, através da Norma Gill foi a primeira presidente também, da Associação Americana de Estomaterapeutas. Ela chamava IAET, se eu não me engano, International Association of Enterostomal Therapists. Era este o nome, ou um nome parecido com este, que envolvia também americanos e canadenses. Então, ela era uma sociedade meio mista dos dois países. E isto fez também com que outros países pipocassem no sentido de formar também suas associações. O que eu disse, Austrália, África do Sul. Então, eram enfermeiras que acabaram organizando líderes aí, que algumas delas estão vivas até hoje, que foram líderes do Michel Guyot, da França, Priscilla Stevens, da África do Sul, que era uma inglesa que migrou para lá, Pat Blakely, da Patricia Blakely, da Austrália, se eu não me engano, enfim. Então, tinha algumas líderes que montaram suas associações, possibilitando a criação do World Council, do Conselho Mundial do WCT. Então, precisou de associações antes, embora o Conselho Mundial seja feito por pessoas, não por sociedades, mas precisou haver essa organização para começar uma organização mundial como o WCT, né? A história está completa. Exato. Então, e aí eu volto para 1980, quando a Gels fez o curso. Em 1980, havia aquele movimento que eu disse para vocês, de redução de número de pessoas estomizadas. E com o risco das estomaterapeutas fazerem o que da vida? Então, existe um editorial da Gwen Turnbull, que é nora do Rupert Turnbull, que é enfermeira, estomaterapeuta, um editorial no Journal da Sociedade Americana, o WCN Journal, que é tão antigo quanto, ele completou 50 anos o ano passado completou 50 anos, a revista, né? E no final das contas, o que aconteceu? Houve esse movimento no sentido de tentar ampliar para outras áreas. Como a gente tem um paradigma da estomaterapia, que permeia a estomaterapia e permeia a enfermagem dermatológica, que é a pele, então nós tínhamos alguns produtos a gente já tinha lá desde 60, do Inter, que falava da cicatrização úmida, etc. O pessoal começou a usar, por exemplo, barreira protetora de pele e peristoma, hidrocoloide, por exemplo, para úlcera venosa, por exemplo. Então, se expandiu, isso não é muito preciso, mas começou a incluir as feridas, isso nos Estados Unidos, incluindo a área de feridas na estomaterapia. No artigo que eu li, fala que a Norma Gill, ela teve, né, essa questão da inflamação, mas ela teve também o pioderma gangrenoso. Que é muito comum, é muito comum por conta da doença inflamatória intestinal. E que daí também, isso também, a questão das feridas pra gente, veio também desse cuidado dela. Que pode ser, para mim isso é inédito, mas certamente os estomaterapeutas também vendo que, na verdade, o que você tem? Qual é um dos cuidados principais? Pele. É barreira de pele peristoma, evitar a prevenção de dermatite peristoma. Aliás, até hoje isso é fundamental, né? Embora as pessoas pareçam que não sabem disso, mas enfim, então se começou realmente a utilizar princípios similares. Quando a gente pensa, por exemplo, na área de incontinências, aí isso não é muito preciso. Eu fui tentar, quando eu dei minha
não fui montar minha aula magna lá para o concurso de titular, pela primeira, eu prestei 2 vezes, em 2012, quando eu prestei a primeira vez, eu fui buscar essa coisa, se a gente tinha alguma informação sobre incontinência, e a única coisa que eu vi, que também tem um paradigma da pele que é super importante, tem a questão do descontrole, que é característico do estômago, e, portanto, também das incontinências, por exemplo, mas a única coisa que eu encontrei foi no começo dos anos 2000, eu encontrei alguns statements que foram produzidos pela Sociedade Americana de ainda chamada na época de estomaterapia. Então, quer dizer, eu meio que concluí que isso, de certa maneira, era realmente o início da inserção da área de incontinência, porque nos Estados Unidos existem os enfermeiros urologistas. Não é integrado igual aqui, estomaterapia, que está nesses 3 campos, não, né? Pelo contrário. Eles são... Os enfermeiros urologistas, ou urólogos, eles existem, tem uma sociedade, ou enfim, eles são... É uma especialidade à parte. É uma especialidade à parte. Assim como no Brasil, alguns anos atrás, a gente tinha enfermagem brasileira, nós não tínhamos a Sociedade Brasileira de Enfermagem Urológica, se eu não me engano, ela era parte da Sociedade Médica de Urologia, mas tinha um movimento forte nesse sentido. Onde eu tava, mas foram os Estados Unidos, foi a sociedade, pode ser. Foi a Sociedade Americana quem incluiu a incontinência antes de nós. Na verdade, o nosso paradigma foi todo, o modelo nosso foi todo na americano. Porque, por exemplo, na Europa, de alguns anos para cá é que a gente tem as 3 áreas, é que a gente tem o curso pleno, o ITNEP, né? O curso pleno. Porque até alguns anos atrás, os países, né? eram estomaterapeutas, eram principalmente estomias. Não era nem feridas, nem incontinência. Né? Aí depois a gente tem a evolução dos ITNEPs e dos REPs, quer dizer, os cursos plenos e o curso que tem que ter, obviamente, estomia, pode ser estomia sozinho. Na especialidade, o WCT reconhece curso só com estomias, ou com estomia e ferida, ou com estomia e incontinência, ou, obviamente, o pleno, que são as 3 áreas. Mas desde o começo a gente aqui... Aqui no Brasil são sempre os 3 áreas. Sempre foram as 3 áreas. Então foi isso, quer dizer, de certa maneira, o 1980 é um marco no sentido assim, de melhorar, inclusive, quer dizer, de ampliar, inclusive, a área e de melhorar a formação, incluindo um curso de uma duração maior, que foi o que a Gelsi acabou fazendo. Só que a Gelsi trabalhava na empresa, então, ao voltar para o Brasil, não tinha como ela, enfim, organizar algum curso dentro de uma universidade. Isso ficava um pouco mais complicado. Ela. Não é que ficou guardadinho para ela. Assim, mas ela não disseminou nada, assim. Não é que ela não disseminou. Na verdade, assim... Ela só levou para a empresa. Na verdade, então, tanto que ela depois foi para a Convatec e dava muito apoio sempre à formação pela Convatec. Mas, em 83, quando eu entro na escola, não que eu entro na escola, minha história começou um pouquinho antes. Acho que eu tenho que contar um pouquinho da minha história antes, de poder para poder dizer por que as coisas, na verdade, por que o primeiro curso só aconteceu em 1990. Vou beber uma aguinha. Que foi quando você entrou. Então, a Johnson trouxe os curativos, a tecnologia de feridas, isso de curativo no Brasil, entrou através dela. Da Gelsi. Sim. Então, assim, porque era a linha da Johnson. E depois ela acabou saindo da Johnson, ela tinha realmente um cargo bem importante, ela era gerente de educação na Johnson e tal. E ela, sim, abriu um caminho bem interessante para enfermeiros e tudo na Johnson. E depois na Convatec, claro, quando ela foi para lá. Eu trabalhei, mas depois dela, na Johnson. Eu entrei depois. Ela deu, assim, uma boa... E depois ela foi para a Convatec. Então, na Convatec, ela foi, inclusive, gerente para América Latina, da Convatec e tudo, né?
Eu, na verdade, na minha graduação, meu primeiro paciente de enfermagem médico-cirúrgica, na verdade era enfermagem cirúrgica, naquela época a gente tinha separado enfermagem médica e enfermagem cirúrgica. Assim meu primeiro paciente de enfermagem cirúrgica foi um paciente que tinha fístulas e estomia. Nossa! Então, assim, foi meu estudo de caso, então eu lembro bem que, quer dizer, talvez isso seja um resgate, não sei, porque depois eu fui para a área de UTI, e obviamente em UTI você recebe pacientes com computação, com reto, etc. Você vê muitas pessoas, obviamente, né, naquela época, pensando mais na estomia. Quando eu saí do Sírio-Libanês, eu fiquei 4 anos lá, quando eu saí do Sírio-Libanês, eu acabei... Eu tenho uma amiga que é minha amiga de faculdade e que depois também foi amiga de hospital, etc., que você, Maria, conhece, a Maria Helena Mandelbaum, que inclusive é uma militante dentro da enfermagem dermatológica. Trazê-la aqui para o podcast. Isso. Fica o convite já, doutora Maria Helena. Nós trabalhamos juntas no Sírio, só que ela tinha uma formação em área de saúde coletiva e acabou tendo um emprego de centro cirúrgico no Sírio. E fez um excelente trabalho lá, mas ela acabou saindo do Sírio antes de mim. E quando eu estava para sair do Sírio e tal, ela falou, Vera, eu tô indo para Taubaté, não sei o quê, você podia pegar os pacientes da doutora Angelita Gama e tal, enfim, né, pacientes estomizados da doutora Angelita e tal, e eu estava saindo do Sírio, né, aí eu fui depois que eu dei esse curso de UTI para a PUC de Sorocaba, que de fato era a minha área, né, de expertise, eu acabei indo para a Várzea do Carmo. Eu fiquei 1 ano na Várzea do Carmo, antes de entrar na escola, eu acabei ficando praticamente 1 ano na Várzea do Carmo, que era um centro de atendimento às pessoas com estomias. Então, ali. Sim, funcionava junto, inclusive, quer dizer, tinha um ambulatório, ele era um ambulatório de especialidades, né, como até hoje, e lá dentro da própria... aliás, até hoje também, dentro das próprias dependências da Várzea do Carmo, ele era federal, se eu não me engano, e dentro da própria estrutura tinha um espaço que eles reservavam para as pessoas para a Associação de Estomizados. Já existia. A primeira Associação de Estomizados do Brasil foi em 75, 76, no Ceará. E logo em seguida, não sei se foi em 77, 78, eu não sei, foi a de São Paulo, foi a Associação Paulista dos Ostomizados. Então, por isso que eu digo, bem antes da Sobeste. Sobeste foi fundada em 1992. Então, no final das contas, esse movimento das pessoas com estomias é um movimento meio natural no mundo inteiro. Nos Estados Unidos começou assim na Cleveland Clinic e aqui também. Isso é um movimento meio natural, é aquela demanda dos pacientes por melhor assistência, por melhor qualidade de equipamentos coletores, etc. Então, quando eu fiquei 1 ano, foi uma escola. Eu tenho que dar, eu sempre dou o nome da Lúcia Togawa, que era uma enfermeira, que obviamente não era estomaterapeuta, porque não existia estomaterapia no Brasil, nem curso, nem nada, mas era uma estomaterapeuta clínica. E ela me ensinou muito. E eu frequentava as associações de estomizados. Eu adoro história. Não, e é mesmo, e tenho que dar tributo para realmente para as pessoas que foram assim, importantes na minha formação. Eu fico imaginando. Meu pai e minha mãe contam a história da minha avó, né? Minha avó teve um câncer coloretal, então ela teve uma colostomia, que eles dizem que é uma colostomia, também não sabem se é horrível ou nada, mas que ela usava, né? Como eles falam, ela usava bolsinha, tudo, e eles contam das dificuldades. Então, eu nasci em 82, minha avó faleceu acho que em 80, então mais ou menos... Não cheguei a conhecer a minha avó paterna. Olha as dificuldades, né? Então eu fico imaginando como que era nesse tempo, porque eu lendo a história da Norma Gill, era bolsinha de o primeiro marido dela era de uma indústria de borracha, alguma coisa assim, né? E conta que numa cena assim contando nesse artigo, que nas primeiras semanas, por conta do pioderma gangrenoso, que ela tinha muitas lesões, ela precisou ficar umas 3 semanas de bruço, com uma abertura na ilho, e ela ficava o dia inteiro, ela só se virava para comer, porque não tinha um equipamento
adequado, então ela ficava nessa posição para aquilo ficar vazando, digamos assim, né? Dentro de um recipiente. Isso dela foi em 50 e pouco, né? Sim. Aí eu fico imaginando, em 75 não tinha. Não, mas a gente pegou assim também, né, doutora Vera? Não, então, com certeza. Nós pegamos pacientes assim. Quais eram os equipamentos, né? Então, você conheceu a bolsinha de leite? Conheceu, Thiago, bolsinha de leite? Sim. O saquinho, não. O saquinho de leite. Pegava, não que colocasse ele, mas era. Não sei se chegaram a colocar. Não, o pessoal fazia com um saco de leite, fazia toda uma adaptação. Com que podia. Porque como eu trabalhei no Sírio-Libanês, o que nós tínhamos? Eu trabalhei de 70 e. Não, eu trabalhei de 78 a 81 no Sírio-Libanês. E lá a gente já tinha mais produtos que os próprios pacientes importavam. A gente tinha as bolsas, a única bolsa que tinha, os únicos equipamentos que tinham era da Hollister, que era de Caraia, era de Caraia, né? Que é um produto excelente, sim, né? Um feito tampão legal, mas ela tinha um adesivo que era um adesivo de óxido de zinco, acabava com a pele. Depois sim, foi melhorando ao longo das décadas, sim, né? E a bolsa o equipamento coletor de 2 peças, com Stoma Resv e com da Convatec, ele não veio tão depois, não. Eu cheguei a pegar, mas esse sim era importado. Os pacientes traziam. Os pacientes, porque eram do Sírio-Libanês. Então, eles tinham um tipo de informação, etc., e acabavam trazendo. Mas não tinha no Brasil. Então, o equipamento coletor chegou algum tempo depois. Em 75 usava o quê? Então, a bolsa de Caraia, que já tinha bolsa de Caraia, ou era a bolsa adesiva, era um saco plástico. Quando eu entrei no hospital, era um saco plástico com adesivo. Com adesivo, exatamente. Esse adesivo era fechado, era horrível. Esse adesivo de escola. E a doutora Vera falando... Adesivo tipo de etiqueta. A bolsa de Caraia, o adesivo dela, que era com óxido de zinco, aderia na pele. E para tirar, colocava um benjoim, que é corrosivo. Gente, não faz seu tempo, mas eu peguei tudo isso. Abrasivo. Então, assim, além do efluente ser corrosivo, né, ter a acidez... O próprio equipamento machucava a pele e para retirava um pouco de pele que sobrava. Então, exato. Era um sofrimento muito grande. E eu cheguei a conhecer, porque eu fiz exatamente, eu fiz no HC, né? Eu fiz na escola de enfermagem, a gente fazia estágio no HC. Eu cheguei a conhecer na unidade de coloproctologia como estudante, cheguei a conhecer bolsa de borracha. Cheguei a conhecer um paciente com bolsa de borracha, que foi uma das primeiras que surgiu. Sim, eu imaginava lá na década de 50 e tal. Antes tipo da década de 50. Tipo de água quente, assim, não? Era tipo borracha de água quente. Látex e era fechada com um orifício de tamanho desse tamanho só. Pois eu cheguei a conhecer. Nossa, então, assim, por quê? Porque os equipamentos não eram mesmo acessíveis. Eram acessíveis assim. Isso eu fico imaginando. Se importava, né, os brasileiros que não tinham condições, eles usavam o quê? Saquinho de plástico com adesivo de qualquer coisa. De escola, de qualquer coisa. Era horrível. Que não era antiodor, não era hipoalergênico, não era nada disso. Não era pele adequada à pele e machucava a pele. E também não parava. Claro. Não tinha como parar. Eu tô pensando assim, toda a questão era uma condição da pele, mas de vida terrível. Era toda hora assim, eu não vou fazer nada da minha vida, a não ser ficar segurando aqui, né? Não fazia mesmo. Era uma qualidade de vida. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito boas opções. E a gente, além de ter várias marcas, o que é muito salutar, a gente tem vários tipos de equipamentos, né? Inclusive com sensores, né? Com sensores para vazamento. Então, isso é muito bom. Então voltando lá, vamos lá. Então voltando. Mas a Norma Gil foi a que também fez a primeira bolsa. Não foi? Na verdade, a de borracha eu tenho a impressão que não, porque foi anterior. As primeiras bolsas foram, eu não tenho certeza, foi na década de 30 ou de 40, foram anteriores. O que se diz é que a primeira bolsa, assim, de qualidade um pouco melhor, foi uma enfermeira chamada Sorensen, que
foi a fundadora, digamos assim, da Coloplast, quer dizer, pela Coloplast, que foi uma bolsa de uma qualidade um pouco melhor. Aí depois começaram a surgir as empresas, sim, graças a Deus, mas a primeira que chegou no Brasil de melhor qualidade foi a da Hollister mesmo, que apesar da coisa, a gente às vezes cortava o adesivo e só colocava o cinto e deixava só a caraia, porque a caraia, ela não era, como ela é hidrófila, ela acabava não durando muito nos efluentes líquidos, sim, mas ela fazia um efeito tampão maravilhoso, então assim, ela era uma boa barreira protetora de pele. Efeito tampão, para quem não sabe, ela fazia essa barreira protetora ao redor do estômago que protegia a pele, né? E como as fezes, por exemplo, de ileostomia são alcalinas e o pH da pele é ácido, ela faz exatamente esse efeito tampão para neutralizar esse pH alcalino, que é o que provoca toda a dermatite, que é a assadura, que a gente vê aquela queimadura ao redor da lesão, né? Da pele peristoma, né? Então, que legal. Então, assim, isso foi antes de eu entrar na escola. Quando eu entrei na faculdade, em 83, eu já vinha com background, uma experiência clínica, né, em relação às pessoas com estomias. Eu frequentava as reuniões da associação de estomizados. Então, assim, foi uma escola, foi uma grande escola. Foi uma escola e foi a vida te levando, né? Já estava te dando, olha, lá na frente. O meu caminho, exatamente. Foi escolhida. Aí, quando eu entrei na faculdade em 83, a professora do meu departamento que ia para a coloproctologia, ela saiu de licença maternidade. Aí eu assumi os alunos na coloproctologia. Olha só. Então, assim, tudo destino, tudo Deus te botando no caminho, né? Eu falo que a gente tem um livrinho escrito lá, aí você só foi. Que ele conduz, né? Então Aí eu sei que eu fui para a coloproctologia. Como eu tinha essa habilidade já, então lá na coloproctologia, a doutora Angelita Gama, não sei se era o doutor Dyer naquela época ou se já era a professora Angelita, que eram chefes da clínica, então assim, aquilo foi todo conspirando, uma boa teoria da conspiração para que eu começasse realmente a trabalhar, inclusive dentro dos estágios, etc., nessa área, né? Eu saí em 84, porque eu tive o meu caçula, mas ao voltar... nisso já teve as crianças? Eu tinha os dois primeiros. Trabalhando. Eu tinha os dois, trabalhando. Aí em 84 saí de licença e tal, mas quando voltei de licença, aí eu continuei na coloproctologia e nessa época, a professora Ângela Bocara, ela era aluna de quarto ano da escola. Como ela sabia que eu trabalhava com pessoas estomizadas, inclusive ela namorava com um coloproctologista e tal, ela me procurou porque nessa época existia um movimento da ABEM São Paulo, no sentido da formação de grupos de interesse clínico em enfermagem. Então, esse foi o berço das especialidades de enfermagem. Não existiam especialidades de enfermagem nessa época, nessa década de 80, 83, 84, 85. E a professora Yoriko Kamiyama, que era... Acho que ela era presidente da ABEM São Paulo nessa época. Acho que foi um movimento que ela era professora da escola. Fala para quem não sabe o que é a ABEM. A ABEM, enfermeiro tem que saber quem é a ABEM. Associação Brasileira de Enfermagem. É o nosso pano de fundo, é a nossa sociedade científico-cultural maior. Soubeste, advém dela, e todas as sociedades de enfermagem advêm da Associação Brasileira de Enfermagem, né? Que, aliás, os primeiros presidentes surgiram dentro da Escola de Enfermagem da USP, ou seja, é um berço também da ABEM. E a ABEM foi a origem do Conselho. Do Conselho Federal de Enfermagem. A Associação Brasileira de Enfermagem nasceu antes do Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem nasceu no escopo da ABEM, porque precisava ter uma questão legal. Então, o Conselho... Achei que ele existia há muito tempo. Não, nasceu depois da ABEM, da própria ABEM. Da própria ABEM. Então, assim, o nosso pano de fundo é a ABEM. Então, naquela época, a ABEM, São Paulo, estimulava a formação desses grupos de interesse clínico, que foram, como eu disse, os precursores das especialidades. Aí a Ângela Bocara, que era minha aluna, já tinha
tinha sido, eu tenho a impressão que tinha sido minha aluna, mas de qualquer maneira ela era aluna de 4º ano da escola, me procurou, porque sabia que eu trabalhava com estomias, e aí me procurou no sentido da gente fundar um grupo de interesse em estomaterapia. Começou a se chamar Enteroestomaterapia, a gente não definiu. E nessas reuniões científicas, aí a gente convidava a Gelsi para dar aula pra gente. Então ela dava aula, eram reuniões abertas, né? A gente fazia algumas reuniões, divulgava e tal. Imaginem tudo isso naquela época. Sem o computador, sem internet. Né? Era carta. Era carta e telefone. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela fala assim, como será que era o mundo sem Google? Para a gente sabe. Eles não conseguem imaginar que era o mundo sem Google naquela época, exatamente. Esse grupo, ele permaneceu alguns anos. Ele durou alguns anos, porque a Ângela se formou também, aí no final ela se casou, foi para o interior, e no final, assim, eu mantive aí o grupo alguns anos, mas, na verdade, o meu objetivo já era pensar organizar o curso de especialização, só que eu não era especialista. Mas, assim, quando esses grupos de interesse, as pessoas, os enfermeiros acabavam indo para essa área desses grupos de interesse, e aí eles participavam de tudo isso, eles se tornavam alguma coisa, um especialista? Não, porque era só isso, quer dizer, foram as primeiras ideias das futuras sociedades. Então, essa foi uma iniciativa, uma sacada super inteligente, super legal da ABEM, né? No sentido de que realmente começou a se perceber que as pessoas tinham especificidades em relação a alguns temas. O conhecimento começa a crescer e aprofundar em determinadas áreas. Então, essa foi uma iniciativa muito interessante, muito interessante. Olha. E no final, então, a gente acabou montando esse grupo, ele mudou um pouco de nome, a gente primeiro, o grupo de enfermagem, grupo de interesse clínico em estomaterapia, depois grupo de interesse clínico em estomaterapia, enfim, a gente fazia reuniões, a gente discutia casos, a gente tinha aulas, chamava pessoas para darem aula, mas assim, aprendemos muito também, né? Certeza. E a gente mesmo também. E na época eu já estava fazendo mestrado, eu entrei no mestrado em 84, 85, eu acho que eu entrei no mestrado, acho que foi em 85, e eu defendi 89, isso. Então, o meu tema de mestrado era na área de estomia também. Então, foi interessante, porque acabou dando margem para isso. Mas o meu objetivo era fazer um curso. Era eu fazer um curso para depois, obviamente, montar um curso lá futuramente. Mas a minha procura... Na verdade, assim, a minha procura era fazer um curso. Eu queria me especializar nessa área. E aí, então, eu continuei, todo esse período continuei a frequentar a Várzea do Carmo. A professora Angelita Gama me convidou para a gente montar um ambulatório de assistência às pessoas com estomias, junto com o Dr. Afonso Henrique da Silva Souza Júnior, que foi um parceirão, então era um coloproctologista, nós montamos o ambulatório, então tudo foi acontecendo meio simultaneamente. Montamos o ambulatório, que era um ambulatório multiprofissional. Era difícil que os pacientes viessem de outras unidades, porque obviamente não era só na coloproctologia que a gente tinha pessoas com estomias, mas universidade, hospital de clínicas, uma organização meio feudal, né? Então a gente chegou a fazer visita em todos os departamentos, todas as unidades, fizemos visita com os chefes médicos das unidades para dizer, olha, a gente tem um ambulatório, vocês não vão perder o seu paciente, a gente vai cuidar da parte de estomia e tal. Exatamente. Mas o ambulatório era bem assim, cheio de gente. Eu mesma atendi durante mais de 10 anos lá. De sexta-feira eu praticamente atendia sozinha. Tinha enfermeira, mas que ela não podia ficar lá especificamente no ambulatório. Algumas até passaram várias enfermeiras por lá. Enfim, foi um aprendizado também. Mas eu procurando o curso. Eu queria o curso, queria fazer o curso. Aí tinha curso nos Estados Unidos, tinha curso, a gente sabia que tinha curso em alguns outros lugares. Mas era tudo fora do Brasil, era tudo fora do Brasil, claro. Eu não tinha fluência em inglês, mas fui atrás da Hollister, falei, vocês não querem me pagar um curso? Eu não tinha formação nenhuma, eu não tinha nem mestrado, vocês acham que alguém ia me dar uma bolsa?
ninguém dá uma bolsa. Talvez a indústria sim, mas... Talvez uma bolsa de colostomia sim. Pois é. Dentro da universidade não tinha financiamento para esse tipo de coisa. Naquela época já era muito difícil financiamento. Imagina para uma pessoa sem titulação, porque eu não tinha nada, né? Eu era auxiliar de ensino e estava fazendo mestrado ainda, né? Bom, enfim. Aí então aí fui para a Hollister, não tem como pagar, não sei o que. Falei, tá bom. Foi ótimo não ter ido mesmo pela Hollister, enfim, né? Acho que mantive aí minha independência, minha autonomia. E no final das contas, mas assim, eles eram parceirões nessa coisa dos pacientes customizados. Eles eram parceirões. A gente pedia bolsa de doação, porque quem compraria equipamento coletor? A gente recebia uma coisa... Não tinha nada. Então a gente pedia para as empresas, sim. Na época já tinha Hollister, já tinha Convatec, a gente pedia e tal, no ambulatório. Bom, até que em 1988 nós tivemos uma greve na universidade e eu sempre fui muito ativista, então eu estava lá coordenando lá uma assembleia de greve, não sei o quê. Aí dali a pouco alguém vem e me chama porque a diretora da escola queria falar comigo, doutora, nessa época doutora Eurico Kamiyama era a diretora da escola. Vou eu lá, falei, putz, grilo, vou receber uma bronca danada, não sei o quê, porque tô aqui na greve, não sei o quê. Cheguei, não, por causa da greve, né? Então a gente chegou aí pra rua, botaram um cavalo em cima da gente. Gente, por isso que eu digo, ditadura nunca mais. Desculpa, hein? Desculpa tá fazendo isso, mas é um relato. A ditadura não era legal, né, gente? Não, e enfim. Mas aí, quem que eu vejo quando eu entro na sala, tinha 2 homens lá, não sei o quê, a doutora Eurico, eu falei, nossa, o que é isso, né? A gente teve uma visita da Universidade Complutense de Madrid à escola, foi uma visita feita pelo diretor da escola de enfermagem, na verdade era enfermagem e fisioterapia, naquela época, hoje em dia é enfermagem, fisioterapia e podologia, e com o diretor do curso de estomaterapia. Eles estavam fazendo uma visita na universidade, vieram lá oferecer uma vaga para um curso de especialização, curso de experto em estomaterapia na Universidade Complutense de Madrid. Nossa! Aí, com tudo pago. Quer dizer, mas lá o curso era realmente financiado, uma boa parte pela Convatec. Aliás, até hoje funciona um pouco assim, lá os cursos são pela indústria, mas tudo bem. A universidade me pagaria a estadia e eles pagariam... Não, a universidade pagaria o curso e a Convatec pagaria lá da Espanha, pagaria a estadia. Excelente. E aí foi assim, eu quase caí para trás, porque era uma coisa que eu vinha buscando há pelo menos 5, 6 anos e nunca tinha conseguido, e o negócio caiu do céu. Legal, literalmente. Ou seja, a doutora Eurico me chamou porque eu estava trabalhando na área. Eu era a pessoa que estava à frente disso, né? Que legal. E aí foi. Eu tinha 3 filhos pequenos. É isso que eu pensei. Você tinha as crianças pequenas. Então, eu acho que assim, essas coisas que acontecem na vida da gente, que eu acho que é importante, quem está me ouvindo, oportunidades a gente não pode perder, e principalmente aquelas atrás das quais a gente anda durante tanto tempo, né? A gente corre atrás durante tanto tempo. E vem no tempo certo, não no nosso tempo. Exatamente. No tempo de Deus. Eu sabia que a senhora foi para fora, mas não sabia que a história foi essa. Olha que legal, né? Eu adoro essas coisas, né? E eu acho que não é essa coisa do acaso, não, né? Tava escritinho. Com certeza não existe. Aí fui, né? Isso foi em 88, o curso estava marcado para abril de 89, eu ficaria, na verdade era um curso de 2 meses e meio, então no final eu acabei ficando uns 3 meses fora. E aí, com toda a organização, então nisso eu tenho que agradecer de fato minha mãe, minha sogra, minha mãe que está lá em cima, que torce por mim, eu tenho certeza, minha sogra que está lá em cima, que torce por mim, com certeza, o meu marido e as minhas irmãs, que realmente deram muito suporte lá para meu marido conseguir ficar com os 3 pequenos. Imagina, e 3 meninos pequenos. 3 meninos pequenos. Então, meu marido fala nisso até hoje, mas enfim, mas realmente foi o marcador, foi o
o diferencial. Esse foi o diferencial, sim, porque a partir daí eu só tinha um acordo com a diretora, que era, eu tinha que finalizar a dissertação, a parte escrita da dissertação antes de viajar, porque eu tinha que defender quando eu voltasse. Então eu passei janeiro, fevereiro escrevendo a tese, em março escrevendo a dissertação, e aí deixei para uma amiga lá da escola fazer impressão, etc. E aí eu fui. Foi muito difícil, eu fiquei de boca fechada uma semana, porque assim, espanhol, a gente se vira. E eu passei, inclusive, na prova escrita, porque eu tinha que fazer essa prova, passei na prova escrita, porque eu não tinha problema de ler, nem não tinha problema de escrever, mas a fluência é outra coisa. Calei a boca uma semana, primeira semana fiquei de boca fechada. Tinha 14 alunos, eu era 14ª, tinha 13 alunos que eram todos espanhóis, de vários lugares da Espanha, e inclusive tinha um o único homem da turma, que era de Valência, e ele tinha morado no Brasil até os 15, 16 anos de idade. E foi ótimo, porque no final das contas, eu treinava o espanhol e ele treinava o português comigo, quando a gente, estava em grupo e tal. Mas, enfim, no final, para vocês terem uma ideia, como eu era a única que era docente, no final eu apresentei os 3 trabalhos que a gente tinha, o individual, o em grupo e o da classe. Nossa. Então, no final das contas, eu apresentei todos os trabalhos, fluente. Aprendi o espanhol, foi ótimo. Então, assim, foi uma experiência excelente. Nossa. Claro que quando eu cheguei lá, desci, entrei no quarto, eu queria voltar para casa, porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não tinha internet, era telefone caríssimo, eu ligava para casa de vez em quando, porque era muito caro. Nossa, imagino. Então, assim, foi muito... Com os filhos pequenos, e não, hoje a gente tem a facilidade de ver eles por videochamada, Mas a senhora percorreu um caminho por nós, exatamente, para nós. Não, e foi um caminho que, assim, pelo menos as pedras a gente já sabia, já ia marcando, as pedras para os próximos que viessem, E então, hoje em dia, eu acho que a gente tem muitas facilidades, muitas facilidades. Então, assim, eu acho que essas novas gerações, elas precisam valorizar o acesso à informação, que é muito fácil, e que na nossa época, na minha época, pelo menos, isso não era tão fácil assim. Não, a gente ia aqui na biblioteca, se você era maravilhoso, também. Não, era ótimo. Os livros, 10 horas da noite saía, enquanto eu fiz graduação, eu saía todo dia da faculdade, 10 horas da noite, lendo. Na minha época eu já tinha que ir na biblioteca pegar livro para poder estudar. Hoje eu não acho que quem pega um livro para estudar, eu acho que tudo eletrônico. Eles não usam nem dicionário. Mas eletrônico. A sua história, assim, que é muito interessante pra gente, porque a gente que está do lado de cá como enfermeira, que atende paciente, que cuida de paciente, a gente sempre pega os pacientes que sofrem, que reclamam da bolsa, que reclamam da colostomia, que vê isso como uma coisa ruim. Então, assim, a gente desse nosso lado, com a história que você trouxe, a gente mostra para ele os outros lados, Se não fosse a tecnologia, se não fosse... O acesso que nós temos hoje em dia. E a tecnologia dos equipamentos, pessoas como a senhora que sacrificou as crianças, a família, a sua juventude, não que a senhora não seja jovem, Não sou, não. Abriu mão da sua vivência, familiar, para percorrer um caminho para nós. E eu sempre digo, quer dizer, o que é estomaterapia hoje no Brasil e na América Latina e no mundo, porque a nossa especialidade é muito reconhecida fora daqui. A gente nunca faz nada sozinho, e isso eu falo sempre, não é da boca para fora, gente, eu falo mesmo, porque assim, teve muita gente que sonhou dos mesmos sonhos, para que a gente conseguisse executar, conseguisse fazer o curso, por exemplo. Quando eu voltei, defendi a tese em agosto, acho que foi a dissertação em agosto, e já em março do ano seguinte a gente já começou o curso de especialização, 1990. Foi 90. E foi assim, por conta realmente um apoio muito grande, claro, da escola, da universidade, e um apoio muito grande da doutora Angelita, que liberou de fato o doutor Afonso para a gente montar junto o curso, etc. Quando ele começou, ele era as 3 linhas?
Desde o começo, mas você pode muito bem imaginar, né? A gente tinha, porque eu não tive, o meu curso foi essencialmente estomia, porque a gente tinha um pouco de feridas, e nada de incontinência. Sim. Então, assim, a nossa ideia foi sempre ter as 3 áreas. Claro que no começo, praticamente, o que a gente fazia era cateterismo intermitente, era trabalhar com alguma coisa de lesão, que a gente nem chamava de dermatite associada à incontinência, enfim. Então, assim, a gente sempre buscou ter as 3 linhas, as 3 áreas, tanto que em 1992, quando a gente organizou a Sobest, fundou a Sobest em 92, em dezembro de 92, foi registrada em 93, mas ela foi em 90 ou ela foi no final de 91 e a gente registrou em 92, porque isso. Mas em 91 é que a gente se reuniu no Hospital Oswaldo Cruz com a Rosana, que era a coordenadora lá que trabalhava dentro do Oswaldo Cruz, nos cedeu a sala, o doutor Afonso também trabalhava lá, e nós fizemos com os estomaterapeutas que tinham sido formados nos 2 cursos dos 2 anos anteriores, 90 e 91, então eram basicamente 20 pessoas, alguns estomaterapeutas que tinham feito o curso fora do Brasil. Eram poucas pessoas também, algumas que fizeram nos Estados Unidos, algumas que fizeram na Colômbia, algumas que fizeram na Espanha, naquela época só eu. E o doutor Afonso. Então, nós éramos em 25 pessoas e foi aí que a gente montou a Sobest, que nasceu a Sobest em 92. Então, quer dizer, em 91 nós estivemos com a turma no Rio de Janeiro, no congresso da IOA, que é International Ostomy Association, que é que congrega os ostomizados do mundo inteiro. Foi o congresso mundial, foi no Rio de Janeiro, Norma Guil estava lá, nós temos uma foto histórica, uma foto histórica, doutor Afonso, eu e 3 estomaterapeutas, junto com a Norma Guil, no Rio de Janeiro, em 91. E em 92 nós fundamos aí a Sobest, né? Montamos seu estatuto, registramos em 92, fundamos em 91 e foi registrado em 92. Então, assim, e a Sobest veio aí crescendo ao longo do tempo, etc. Mas assim, porque algumas pessoas, né, sonharam a mesma coisa, né? E foram atrás, né? Exatamente. Porque não adianta só a gente sonhar e também... Exatamente. Não é que as coisas vão cair do céu, mas se você também não der os primeiros passos, você não for atrás... Então, eu reconheço muito esse meu papel, sabe? Assim, eu nunca acho que... assim, eu reconheço muito esse papel de ter... E acredito muito nisso. Primeiro que eu sou educadora, então eu jamais faria alguma coisa. Cheguei a pensar em montar um consultório, cheguei a conversar com uma enfermeira lá da unidade de coloproctologia do HC, a Toshiko. A gente chegou a ir ver um lugar para fazer consultório, mas falei, que tempo que eu tenho para montar um consultório? Então, no final das contas, eu estava na universidade também. Então, assim, nunca faria isso de reserva de mercado, isso não existe. Isso não existe em ciência, isso não existe na educação, isso não existe em lugar nenhum. Então, não existe reserva de mercado. A gente tem que compartilhar, porque à medida que a gente compartilha o conhecimento, aquilo é que nem... Eu falei isso outro dia no final do CEDAP. Aquilo é que nem uma pedrinha na água, quer dizer, ela reverbera, e aí ela forma essas ondas, e aí você propaga o conhecimento. E o bem maior veio para quem, no fim das contas? Foi para a enfermagem? Não. Foi para as pessoas estomizadas. Que é o nosso... Para as pessoas com estomias, para as pessoas com feridas, pessoas com incontinência. Então é assim, quer dizer, que é o nosso grande objetivo. Então é bom para a enfermagem, claro, estudar visibilidade, estudar competência. As especialidades de enfermagem têm esse papel, né? Mas é isso de não guardar para você, né? Claro, de disseminar o conhecimento, a informação, tudo, porque você vai levar isso adiante e alguém vai se beneficiar. Claro. Quando você guarda só para você, quem é beneficiado? Só você? Ou será que você? Nem você, né? Então, e a estomaterapia, às vezes as pessoas me falam, né? Nossa, é uma área da enfermagem que dá autonomia, que eu vejo, né? Às vezes tem um enfermeiro novo que fala, eu vejo você hoje, você não tá em hospital, você hoje tem outras coisas, porque as especialidades, não só da estomaterapia, né? Elas trazem autonomia para o enfermeiro. A estomaterapia, eu acho que hoje ela está sendo mais vista, porque
não sei se vou dizer isso, mas algumas especialidades, assim, mais da pele, como estomaterapia, dermatologia, acho que a enfermagem, ela luta muito por isso, né? É que a estomaterapia, a própria enfermagem dermatológica, são especialidades essencialmente clínicas, e nós estamos em qualquer cenário de atenção. A gente está em qualquer lugar. A gente está em casa, a gente está na instituição de longa permanência, a gente está no hospital, a gente está no centro cirúrgico, a gente está na UTI, no home care, a gente está no home care, né, em casa. Nós estamos em qualquer lugar, na atenção primária, atenção básica, nós estamos em qualquer lugar. Então, nós temos espaço em qualquer lugar. Então, assim, é por isso que, assim, ela é apaixonante mesmo, né? E ela tem, quer dizer, o pessoal fala, são 3 áreas enormes, né? A estomia, ferida e incontinência são 3 áreas enormes, né? Mas que tem alguns paradigmas, né? Tem alguns eixos transversais, né? A questão da pele, a proteção da pele, a questão do impacto emocional, do impacto na imagem corporal, na autoestima das pessoas, esses fatores psicossociais são muito importantes também, são questões. Hoje em dia a gente tem, isso é uma coisa interessante, né? Hoje em dia a gente fala, inclusive ouve falar da estomaterapia como prática avançada. A gente chegou a trabalhar na estomaterapia como prática especializada, né? Uma prática especializada, porque ela é uma especialidade de enfermagem, mas hoje em dia ela é reputada como prática avançada. Isso não é aqui só, não, fora daqui também. Legal. Ou seja, quer dizer, ela é uma especialidade que realmente, fazendo enfermagem, mostra prática avançada de enfermagem. Não é o que a gente vê de prática avançada lá, do cara fazendo, entubando, fazendo, que é importante também, eu não estou dizendo isso, mas de aplicar anestesia, né? O enfermeiro anestesista é prática avançada, é nursing practitioner, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, coisas que tem a gente tem muita interface com qualquer outra área, com fisioterapia, com medicina, com nutrição, a gente tem muita interface, mas nós temos áreas comuns, mas tem coisas que, assim, será que cabe enfermagem? Será que algumas coisas que o próprio COFEN está aprovando, a gente não está conseguindo fazer, desculpa, mas nem o cuidado básico de enfermagem. Tantas coisas que nós temos para fazer, né? Sabe? Então, são coisas assim que a gente tem que refletir sobre isso. Né? E você vê, professora, a estomaterapia como para o futuro? Porque assim... eu vejo como prática avançada. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, não se ouvia falar, eu saí da faculdade, eu nem sabia o que era estomaterapia. Então eu fui aprender na minha prática clínica diária. Hoje, as faculdades, elas já trazem alguma coisa de estomaterapia. Então, disciplinas optativas ou mesmo dentro da própria disciplina obrigatória. Mas assim, alguns estudantes que quando eles terminam, eles saem, alguém já ouviu falar da estomaterapia. Então você vê que ela vem crescendo, as pessoas vão conhecendo. Ela é uma especialidade estabelecida também, né? Sim. Então, como ela é uma especialidade estabelecida, ela fica muito mais visível. Né? Ela fica muito mais aparente. E claro, nós temos trabalhado nela. Isso, e temos trabalhado através da educação. O movimento está maior. Mas por quê? Porque nós temos uma educação formal associada. Por exemplo, a maioria das especialidades não requer ou não tem necessariamente um curso de especialização incorporado. O nosso, para você pleitear, para você ser chamada ou certificada em estomaterapia, o teu título de estomaterapeuta, você precisa ter feito o curso de especialização. Porque isso é mandatório, isso é no mundo inteiro. E certificado, né? Porque hoje a gente tem alguns curso acreditado, perdão. Claro. A gente hoje vê alguns cursos, até eu estava procurando na internet e encontrei curso de 360 horas, estomaterapia, EAD, então, mas agora não pode, não sabe, acreditar. Né? Agora não pode, né? Não pode, mas ele estava ali. Não, mas ele vai desaparecer, porque não pode. Não pode, mas é isso que eu tô falando assim. Então, hoje a gente tem que estar acreditado, hoje até para as pessoas saberem, esses cursos que eles são EADs, que eles não são acreditados, eles não o grande problema é que o MEC, né? Ele chancela tudo.
tudo que chega lá ele chancela. Então o que nós precisamos cuidar, e isso acho que essa mensagem é importante, né? Aqui o papo tá tão bom que eu tô até esquecendo que nós estamos falando pro público, mas enfim. A ideia é essa. Mas enfim, quer dizer, ele chancela qualquer coisa. Então, no final das contas, essa questão de você saber aonde procurar e que seja um curso acreditado por uma sociedade que é uma sociedade ética, científica, uma sociedade séria, como a Sobest, e que tem uma acreditação internacional, o curso não é acreditado só pela Sobest. Não, existem critérios de acreditação, existe a visita técnica que valida as informações que estão no papel, que estão no programa pedagógico. Eu fui da primeira turma do HC da USP e eu vou te dizer, o dia dessa visita, a gente foi a primeira turma, nossa senhora, a gente quase morreu. Foi uma coisa assim, olha... A gente tinha que estar... Olha, tudo dependia dos alunos. E foi um negócio assim... Ai, meu Deus, a gente está recebendo. Mas depende dos alunos, mas os alunos têm que ser honestos no sentido de... Né, não é? Quer dizer, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. A primeira turma... Então, eu digo assim, a acreditação ela é bem séria. Não foi uma coisa assim... tá tudo acreditado. Não, o negócio aconteceu de verdade. E o Conselho Consultivo frente. da ABEM... E o Conselho Consultivo da ABEM, inclusive através da Sociesp, que é uma organização de sociedades dentro de São Paulo, da ABEM, com a ABEM São Paulo, que começou há muitos anos atrás, a gente sempre houve todo um trabalho no sentido de tentar, de certa maneira, sistematizar esse processo de acreditação pela sociedade, sabe? De titulação, pelo menos, né? Para que a gente tenha um pouco mais de... não homogeneidade, mas que a gente trabalhe com esses critérios, que esses critérios sejam comuns entre as sociedades. Oi, mudei aqui, mas tudo bem. Que esses critérios sejam mais ou menos comuns, mas se vocês forem ver, de fato, a Sobest, desde o começo, até porque a gente só vai chamar de estomaterapeuta mesmo, não chamar de estomaterapeuta, mas ter o certificado de estomaterapeuta, aquele que fez um curso acreditado pela Sobest, porque o curso acreditado pela Sobest é automaticamente, a seriedade da Sobest é tão grande que nós recebemos esse acordo com o WCT no sentido de que os cursos que a gente acredita são acreditados também automaticamente pelo WCT, porque quando a gente montou o curso lá em 1990, quando o primeiro curso, e ele ficou o curso único até 1999, quando surgiu de Fortaleza, da Universidade Estadual do Ceará, e depois em 2000 de Taubaté, coordenada pela professora Angela Bocara. Então, até esse período, era só o curso da escola, né? Então, naquela época, para a gente ter uma acreditação do WCT, ainda a gente acreditava via Sobest, sim, passava primeiro pela Sobest, mas a gente tinha que traduzir todo o material para mandar para o WCT. E eram, então, acreditações diferentes, mas claro que a Sobest já fazia um crivo, digamos assim, né? Mas a gente só tinha acreditação por lá. Em 2011, nós recebemos a certificação do WCT para fazer a acreditação aqui e automaticamente acreditar no WCT. Então, assim, é muito sério isso. Então, a gente tem uma avaliação não só documental, não só do programa, do projeto pedagógico do curso. A gente faz esse site visit, que é também uma norma internacional, para a gente avaliar a infraestrutura, a biblioteca, que tipo de recursos materiais, que tipo de recursos laboratoriais, porque você tem laboratório, né? Aonde são feitos os estágios, a proporção, como é que é mantida aquela proporção entre alunos e estomaterapeuta no campo, que documento se usa, que tipo de prova se faz, então, e tudo isso é muito sério. É muito sério, é muito rígido. Aí vem alguém, monta um curso de estomaterapia e acha que... E aí vem alguém e faz. Então, quando me perguntam, eu sempre falo, hoje tem bastante. Eu lembro quando eu queria fazer, que tinha fechado da USP, eu falava, mas eu só quero fazer na USP, eu só vou fazer o dia que aparecer na USP, ou se aparecer em outra escola que, né? E fiquei esperando, aí quando apareceu o do HC, eu fui fazer. Mas hoje, depois de que eu fiz do HC, ainda
foram surgindo outros. Então, hoje a gente tem um nós temos mais de 33 cursos 33. no Brasil, mas não todos acreditados e não todos funcionantes. Então, a gente tem alguns que estão acreditados, mas que não oferecem turmas regulares. Por exemplo, nós, embora tenhamos parado em 2015, nós ainda não cancelamos lá. Então, ainda não. Por isso que eu ficava o tempo inteiro. Mas a gente talvez volte, né? A professora Paula e eu talvez voltemos ótimo. Com o curso. Tomara vamos ver. Então, gente, procura. E aí, quando no site da Sobeste, tem no site, eu sempre falo, procura no site da Sobeste. Acreditado em acreditação e não então, ativos, quer fazer digamos. direito, vai procurar no local certo, né? E tem vários cursos, assim, claro que ainda predominam, né, na região sudeste, né, em São Paulo mesmo a gente tem vários cursos, né, mas assim, o futuro da educação em estomaterapia, acho que a gente sempre tem que melhorar o processo de acreditação, porque não interessa a gente ter um acúmulo de cursos, na verdade o que interessa é que seja um curso com qualidade, boa qualidade, e que a gente tenha uma dispersão desses cursos, né, quer dizer, uma descentralização. Se a gente não tivesse lá feito o nosso curso no modelo que eu fiz um curso intensivo na Espanha, e eu trouxe esse modelo para cá, porque eu acredito nesse curso, essa imersão eu acho muito importante, muito salutar, sabe? Funcionou, né? E eu acho que é uma boa coisa, você respira estomaterapia durante 3 meses. Claro que nem todo mundo pode fazer isso, mas essa foi a melhor dinâmica para a gente realmente disseminar. Agora eu me lembrei curso pelo Brasil. Por que eu não fiz? Porque eu não tinha condições de ficar 3 meses parada. Foi isso. Eu lembro muita gente falando pra mim, eu não fiz o da USP. Você tem que ter muito o suporte da onde você trabalha. Eu me programava, ano que vem eu vou fazer, ano que vem, porque eu não estava em São Paulo na época. Deixa eu fazer uma pergunta assim, para a gente atender a população. Então, a pessoa que tem um estoma, né, que tem algum problema no intestino, patologia, que acaba construindo um estoma, precisa usar os equipamentos de estoma, e todas as pessoas têm direito a receber esses equipamentos gratuitos. Tem. Então, acho que isso é uma informação importante, super importante. Na verdade, nós temos uma portaria nacional, né, uma portaria federal, a portaria 400, que além de especificar alguns equipamentos, vamos dizer assim, alguns procedimentos que são os equipamentos coletores, ela também implica numa assistência feita em alguns níveis, né? Então, que tipo de assistência você pode receber e onde, né? Quando essa portaria foi aprovada, anteriormente a essa portaria, a gente já vem tendo legislação específica para as pessoas com estomias, talvez desde a década de 80, Só que, assim, a qualidade dessas legislações, elas não eram tão boas, digamos assim. Não garantiam tantas coisas. Quando a gente, em 1900, quando que foi isso? Ai, meu Deus. No começo dos anos 2000, eu fui convidada pelo Ministério na década de 90, a gente fez um programa, uma política para o Estado de São Paulo. Essa política para o Estado de São Paulo, depois ela serviu de modelo para algumas coisas que vieram a seguir. Nós fomos convidados pela Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que a gente fundou lá o tal do ambulatório, né, Núcleo de Assistência Ostomizados, NAU, né, que chamava-se, que funciona, é um ambulatório que funciona até hoje, mas hoje em dia já tem um serviço de estomaterapia aí em construção no Instituto Central, mas já tem em alguns institutos, por exemplo, do Complexo, e inclusive em alguns hospitais outros, por exemplo, o IANSP, né, tem um serviço de estomaterapia. E então nós fomos convidados pela Secretaria de Estado da Saúde para montar um programa para o Estado. Na verdade, eles estavam preocupados, por quê? Porque naquela época existia uma fundação por meio do qual eles compravam equipamentos coletores e tal, mas aquilo era uma bagunça, tinha muito risco de corrupção, etc. Então eles nos convidaram para a gente regular a questão dos equipamentos. Só que nós não fizemos só isso, nós fizemos um programa estadual.
Então, nós fizemos uma análise de tudo que existia no mercado e fizemos descritivos, que não apontavam marcas, que não trabalhavam com marcas, trabalhavam com descritivos de características de dispositivos. Que atende a cada paciente, a cada necessidade. Que, na verdade, atenderia a cada paciente. Então, isso foi bom porque eles trabalhavam com marcas. E, claro, aí tem um risco de corrupção enorme, né? Ou de manipulação, enfim. Sim. Aí nós chegamos a trabalhar com isto e, paralelamente, como nós éramos um grupo multidisciplinar no ambulatório no núcleo de assistência ostomizados, nós fizemos normatizações para todas as áreas de atenção, né? Então, escrevemos um programa para o estado de São Paulo. E esse programa, de fato, eu não sei se foi o primeiro vigente no estado, estadual, mas ele foi um programa que funciona até hoje. Ele tem atualizações, claro, dos dispositivos, mas ele funciona até hoje no estado de São Paulo. Funciona muito bem. Exatamente. No Brasil inteiro. Exatamente. Aí, depois deste programa, em 2000, no começo do ano 2000, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para organizar, para fazer uma política aí nacional de atenção às pessoas com estomias. Trabalhei 2 anos como enfermeira de Goiás, com a professora Margarete Nock, que não era estomaterapeuta, mas entendia de gestão de programa, de gestão pública. Então, nós trabalhamos e tivemos lá toda a assessoria do Ministério. Eu ia uma vez por mês para lá, e montamos, ao cabo de 2 anos, nós montamos um programa. Trabalhamos, praticamente eu ia todos os meses para lá, e voltava, fazia um bate e volta de sexta-feira para Brasília. Trabalhávamos o dia inteiro. Bom, montamos este programa, ele foi entregue para o Ministério, só que aí em consulta pública junto às associações de estomizados não foi aprovada. Os ostomizados queriam participar da organização, 3 anos depois também teve mudança governamental, 3 anos depois, 2005, houve um novo convite, desta vez para a Sobest, para não sei se foi direto para a Sobest, acho que foi, e para a Abraso, que era a associação, que é a Associação Brasileira, na verdade SBO, na época ela já era um Abraso, não tenho certeza, acho que já era um Abraso naquela época, enfim. Então, trabalhamos juntos na escola, foi lá na escola de enfermagem, né, a gente se reunia lá, trabalhamos durante praticamente 2 anos, trabalhamos a partir daquela primeira política, porque o nosso objetivo era criar uma política. Foi entregue em 2007, só que já estávamos em fase de mudança federal, de presidência da República, aí ela foi promulgada em 2009, mas já como portaria, não como política nacional. Por quê? O que aconteceu? Novamente, os estomizados, apesar da gente ter feito toda uma colaboração mútua, tudo foi acordado entre a Sobest e entre os usuários, na pessoa da sua presidente, dessa Abraso. Trabalhamos assim conjuntamente, tudo que foi lá entregue para o Ministério foi acordado, novamente a associação em consulta pública. Eu não sei se por medo de que os equipamentos, os poucos que existiam na política vigente, que desaparecessem, que não fossem dados, eles ficaram com receio, etc. Eu sei que no final das contas ela foi completamente mutilada, eu digo isso e digo mesmo porque nós tínhamos uma política muito bonita, uma política abrangente, com serviços, com inclusão do estomaterapeuta nos níveis mais avançados de atendimento, de atenção, com capacitação da atenção no nível 1 na época, o que eu não saberia nem me lembro de como que a gente acabou nominando, porque era a nomenclatura que tinha no Ministério na época, e ela acabou se transformando na portaria 400, que tem sim essa coisa da referência, etc. Não posiciona o estomaterapeuta, porque a gente não tinha até na época ainda o Código Brasileiro de Ocupação, e também, e aí
reduziu-se, nós tínhamos 33 procedimentos, se eu não me engano, 33 descritivos de equipamentos, incluindo irrigador para irrigação da colostomia, incluindo o oclusor, incluindo cinto, incluindo uma série de coisas, uma série de coisas necessárias. Sim. E era o que nós tínhamos na época de melhor, de equipamentos, coletores, enfim, adjuvantes. No final das contas, ele ficou reduzido, me parece que a 6 ou 7, que é o que existe, com descritivos repetidos. 6, olha que tristeza. E assim, foi muito ruim. Atualmente, nós temos o Movimento de Ostomizados do Brasil, que é uma outra associação de ostomizados, o MOBR, né, que é Movimento de Ostomizados do Brasil, conseguiu, na presidência da Ana Paula, conseguiu essa revisão, porque a Sobeste trabalhou com fóruns tripartites, inclusive aqui na Lesp, nós fizemos uma reunião tripartite, etc., para a gente poder atualizar essa portaria, e no final das contas, também, em última hora, a associação não aceitou, enfim, uma pena. E atualmente esse outro movimento, essa outra associação, que é o MOBR, conseguiu montar um GT para revisão da portaria, incluindo a Sobeste. Então, nós estamos aí no Ministério trabalhando para a revisão da portaria 400. Que ela seja revisada e melhorada e... Que o beneficiado será a pessoa sempre com estomia. A pessoa com estomia. Mas sempre. Hoje, então, o paciente estomizado tem direito a receber os de qualquer maneira, tem sim, mesmo com a portaria 400. Que já foi melhor, mas... E também... É suplementar também. Também tem uma norma que não é muito atualizada e tal, mas a atenção suplementar também tem. E o paciente também de convênio hoje pode receber também. É isso que eu estou dizendo, pela atenção suplementar. Nós vamos ter que finalizar. Porque eu falo demais, né? Porque na verdade a história é muito longa. Eu acho que a senhora tem que continuar vindo aqui conosco. Eu posso falar, eu sou apaixonada por história da enfermagem, então nem se fala, né? Porque eu acho que o enfermeiro tem que ser apaixonado pela história dele, né? A gente precisa... A gente não sabe para onde vai se a gente não sabe de onde vem e onde estamos. Olha isso, maravilhoso. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente precisa saber. E a história é gigantesca, a gente poderia ficar falando aqui. E para falar de estomia, acho que dava para falar horas aqui, porque... A gente está com a pessoa que trouxe... Estomia, ferida e incontinência, né? Nós não vamos nunca separar essa tríade. Mas assim... Família, né? É paradigmático. Não, mas falar de estomia é um prazer que eu tenho. Sim. Eu sei que a Maria fez muito estomia, né? Então, eu acho que dá para falar bastante. Isso é muito gostoso. E é uma área, desculpa de interromper, Carol, mas é uma área que ainda carece muito de evidências. E, infelizmente, os próprios estomaterapeutas, eles acabam indo muito para a área de feridas, infelizmente, e a área de incontinências, que está crescendo, e a área de estomias acabam ficando mais relegadas. Isso é uma pena, porque é óbvio que não dá para você se aprofundar, verticalizar nas 3 áreas, mas, na verdade, a gente precisa. Estomaterapia é a única especialidade de enfermagem que cuida de estomia. Ferida, nós temos a interface com a enfermagem dermatológica. Incontinência, ainda temos as enfermeiras urológicas que ainda fazem, e outros profissionais também que fazem incontinência. Mas a estomaterapia, a estomia, o cuidado das pessoas com estomia é inerente à nossa origem, inclusive. Exatamente. Então, nós nunca deixaremos de ser estomaterapeutas. Graças a Deus. Né? Então, assim, muito obrigada pelo seu pioneirismo, por percorrer esse caminho por nós. Né? Eu acho assim, que é um ganho para o Brasil, para os pacientes, que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que a gente existe, saibam que, né, alguém ficou sem dormir, longe da família, né, para trazer isso pra gente. Então, assim, é maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, né, usando o seu tempo, todo o seu conhecimento. É um privilégio imenso. Vai ser muito bom. Está sendo muito bom. Você quer fazer as perguntas? Então tá. Eu acho que não dá nem para completar, como a Maria falou, é verdade. Muito obrigada por tudo. É isso, né? Quando uma pessoa se dedica a alguma coisa, né? Ela tem que ser reconhecida. E a gente quis trazer,
né, a senhora aqui para isso, para que outras pessoas possam reconhecer todo esse trabalho. Eu tenho um tio estomizado, né? Eu trabalhei 12 anos com oncologia, então eu trabalhei com muita estomia. Eu sei que a gente tem as 3 bases, as 3 linhas, sim, né, sim. Feridas. Mas é isso, o paciente estomizado, ele é estigmatizado, ele traz com ele toda uma questão ele é mutilado de imagem, e ele vivencia um luto, né? Porque exatamente. Ele era uma pessoa antes por mais que a gente fale que a estomia salva vidas e é linda, mas quem carrega, o começo é bem difícil, né? Como tudo, então, né? Ter alguém que trouxe isso, porque eu imagino pelas histórias do meu pai e da minha mãe, o que a minha avó carregou, o que eles enxergaram com ela, né? As dores, o sofrimento que ela teve. Então, ter pessoas que dedicam e que trouxeram e dedicaram isso, nossa, é maravilhoso. Então, eu acredito que, como a Maria falou, e acho que muita gente que está assistindo aí, que é sua fã, e quem não te conhecia está sendo. Então, professora, obrigada em nome dessas pessoas, obrigada em nome do meu tio, da minha avó, que talvez não, se ela tivesse hoje, né, não teria usufruído. Obrigada por ter trazido tudo isso para as pessoas. E queria que você deixasse a gente sempre pergunta isso para todo mundo. Primeiro, se tiver uma frase que você goste de falar, eu sempre tenho uma, então eu imagino que deva ter. E um recado, pode deixar o recado para quem estiver assistindo que não seja profissional, mas um recado para os profissionais, no geral, da enfermagem, nos profissionais da área da saúde, que eu acho que a gente sempre tem um recado para eles, né? Então, deixo essas palavras todas para você. Tá bom. Eu acho que assim, eu não tenho uma frase específica, não. Eu acho que eu já falei a frase que eu acredito. A gente precisa conhecer de fato a nossa história para que a gente se situe no presente, para que a gente saiba para onde a gente quer ir. E a gente quer ir para uma enfermagem potente, uma enfermagem visível, uma enfermagem que seja valorizada. E claro, e se nós somos estomaterapeutas, nós somos enfermeiras estomaterapeutas. Portanto, eu acho que é isso. Eu acho que estudar sempre, realmente assim, humanizar, né, fazer uma humanização dentro da enfermagem e ser competente naquilo que faz. Eu acho que isso nós vamos ter sim uma enfermagem baseada em evidências, então a gente precisa ir atrás disso mesmo. Compartilhar conhecimentos, quer dizer, lembra da história da pedrinha na água, que isso faz essa propagação. Então, eu acho que é isso. E o recado é este, quer dizer, vamos acreditar primeiro na nossa profissão, né? Eu acho que assim, nós temos que saber o que escolhemos e temos que realmente fazer dessa profissão uma coisa grande, porque ela é grande, ela é grande, ela é importante, né? Mas nós precisamos fazer com que ela seja assim, tanto a enfermagem quanto a enfermagem em estomaterapia. Então, é só seguir seu exemplo. Regina, obrigada. Obrigada a nós. Sonhar os mesmos sonhos. É aí que a gente chega. É aí que a gente consegue que isso chegar. Possa se estender e ajudar muitas pessoas. Com certeza. Continuar ajudando. Objetivo, é a nossa meta, a nossa missão. Muito obrigada. E o recadinho? Tá. Então, assim, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, apesar de nós estarmos iniciando aí no nosso canal, a gente já está tendo bastante apoio. Então, nós temos um patrocinador que é a CuidePrev, que é uma empresa que trabalha com produtos da área da saúde, não só especificamente curativos, mas produtos, qualquer segmento da área da saúde, um e-commerce, uma loja online, que tem um diferencial. Assim como nós que tratamos e cuidamos de ferida, quando você vai pedir qualquer informação nesse e-commerce, quem responde é um profissional especializado em dermato. Né? E tem uma parceria conosco, que usando o cupom Pele em Cena, tem um desconto. Temos apoio da Sobeste, da Sobrataf, da Sobend, do Corém, da Cetraf. E a gente está junto com a Dr. Clean, Dr. Clean de dragão. Experimentem, que ainda não utilizou, os produtos são maravilhosos. E não esqueça de nos curtir. Pode falar. Fala você. Quer que eu fale? A minha geração, eu
com os meus pacientes, assim, a gente fala, tem que curtir. A gente não sabe o que é se inscrever, né, doutora Vera? A gente vê um vídeo e pensa que já está inscrito, então assim, acho que tem que... Outro dia mesmo. Isso mesmo. Não é? Eu falei para ela, eu não sou tecnológica, eu não sou dessa geração. Você que explica, porque eu não sei nem eu direito. Explica o vídeo. Gente, não esquece, vocês têm que curtir, compartilhar, vocês têm que seguir a gente no Instagram e se inscrever no canal. Toda vez que vocês se inscrevem, o sininho é ativado e vocês recebem todas as vezes que a gente colocar no ar, vocês recebem o vídeo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente abre para se inscrever, não aparece lá o cadastro para pôr CPF, endereço. A gente fica esperando. A gente fica esperando o cadastro e não tem. A gente já falou, mas eu assisto todos. Eu falei, mas tem que se inscrever. Tinha que fazer isso. Como é que faz quando tem que se inscrever, Carol? Aparece inscreva-se. Mas tem que escrever aonde? Clica. Ah, não. Inscreveu-se. Entendi. Gente, simples. Simples assim. Tá bom. Tá ótimo. Então gente. Obrigada. Até a próxima. A gente se vê semana que vem. Beijo.